espaço jovem, jovens no coração de Deus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Que bênção, a paz do Senhor Jesus. Pessoal, seja bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que sempre nos recebe na sala da sua casa ou na telinha do seu celular. E um obrigado muito especial a você que compartilha sempre o link da nossa transmissão nas redes sociais. Lembrando que estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais do YouTube IADPE Live e na Rede Brasil Oficial. E aproveite este momento para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não esqueça de ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Você também pode mandar mensagem e sugestões de temas e vídeos para o nosso WhatsApp, está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, que é 81992094819. E esta semana nós vamos falar sobre o seguinte tema: Jovens segundo o coração de Deus. Tema maravilhoso, né? Para todos nós, não só para a juventude, mas para todos. E para estar conosco falando deste tema, evangelista Gilson Bezerra, da área 8. Paz do Senhor, ministro. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Manassés. É uma alegria estar aqui convosco, estamos juntos. Vamos adorando ao Senhor no Espaço Jovem. Que bênção. E também o jovem Mateus Falcão. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui, uma honra estar ao lado do nosso pastor. Vamos juntos agora, se Deus quiser, adorar e cultuar conosco. Fique conosco, não perca. Que bênção. E com a gente também que abrilhantando aí o nosso programa de hoje, que é o grupo lá de Goiânia, né? Representando aí Goiânia, pastor Joabe Fortunato. Nosso abraço ao servo do Senhor. Posso fazer uma chamadinha aqui com vocês? Para a mamãe ver vocês em casa, né? É a Débora Fortunato, eu creio que é irmã de Eliabe Fortunato. Ah, estão juntinhos aqui. A Guilherme Guimarães, também ali no violão. Deus abençoe. Vanessa Martins, qual é a voz? É? Soprano, ela é soprano também. É misturado, meu Deus. Vanessa Martins, aí depois Iago Nascimento, aquele ali. Mariane Simplício, a irmã Mariane, Deus abençoe. Esse aqui é o nome difícil, minha gente. Alaeverton da Silva. Que Deus abençoe vocês, que nessa noite possa ser, e com certeza será uma noite muito proveitosa para todos nós, né? Aprendendo aqui a palavra de Deus com o nosso querido evangelista Gilson Bezerra. Pastor, o que é ser um jovem segundo o coração de Deus e quais são as suas características? Um jovem segundo o coração de Deus, esse termo bíblico, ele é usado em relação a Davi. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, mas quando ele ainda era jovem, porque antes de ser escolhido para ser o rei, Deus o já havia designado o seu chamado ainda na sua juventude. E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus significa aquele que agrada a Deus, aquele que faz o coração de Deus se alegrar, aquele que faz a vontade de Deus, o querer de Deus. Um jovem que é segundo o coração de Deus, ele é um jovem sincero, obediente, humilde, dedicado, consagrado ao Senhor, puro, santificado para Deus e que gosta de servir a Deus com alegria, como diz a sua palavra. E Davi aí ser chamado, né? Segundo, que expressão tão forte, né, Mateus? É o próprio profeta Samuel, quando ele vai falar lá a Saul que Deus tinha escolhido um rei, ele já vai e adianta a Saul e diz, olha, Deus escolheu um segundo o coração dele. Lá em Atos também, no capítulo 13, Paulo vai fazer um discurso e ele vai dizer, olha, na época de Davi, de Salomão, de Saul, Deus dá testemunho de Davi e ele diz, é um homem segundo o meu coração.
A gente vai ver mais à frente, tem um trechinho muito bonito dessa passagem que vai dizer que é porque ele é um homem segundo meu coração, um jovem segundo meu coração, porque ele realiza toda a minha vontade. Ou seja, o jovem segundo o coração de Deus nada mais é do que aquele jovem que obedece à vontade de Deus, faz tudo conforme a palavra de Deus diz. E é interessante que essa lista não é restrita somente a Davi. Existem diversos outros jovens na Bíblia que Deus se agrada e que Deus disse que são jovens que tiveram ali uma comunhão, uma vida de comunhão. E pode até citar o exemplo de Daniel. Verdade. Ele estava distante de casa, distante do lar, e quando o anjo desce para dar a resposta da oração de Daniel, lá no capítulo 10, ele vai dizer: homem amado, homem muito desejado por Deus. Desde o primeiro dia desceu a resposta. Então a gente vê que Deus está disposto a ter esse relacionamento com os jovens. Isso não fica restrito só ali no período bíblico de Daniel ou de Davi, mas você está disposto a qualquer um de nós, está acessível a cada um de nós, né? E nesse contexto, né, pastor, assim, em que o Davi estava inserido, né? Por que ele é escolhido? Por que ele é um homem segundo o coração de Deus, um jovem segundo o coração de Deus, já que ele está inserido também numa sociedade que muitos jovens não era segundo o coração Com de Deus. certeza. Davi, a escolha de Deus na vida de Davi é muito interessante, porque o Senhor, ele vai na sua palavra nos falar a respeito deste jovem e dá algumas características dele que são interessantes, que a gente pode ver na palavra do Senhor. Tem um texto bíblico muito interessante que vai dizer assim, 1 de Samuel capítulo 16, versículo 18, diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, quer dizer, o que veio de Belém. Belém significa casa de pão. E foi de Belém onde Jesus também nasceu, segundo a profecia de Miqueias 5:2. E Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Glória. Então veja que Davi tem tudo a ver com a história de Jesus também. E diz: eu vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha, veja bem, quando Deus vai dando essas características de Davi, a gente vai sendo chamado a atenção, não? Que sabe tocar. Aqui tem os jovens que sabem tocar, muitos dos irmãos sabem tocar, mas o saber tocar aqui não significa dizer que seja um perito no instrumento, que nem todos somos, mas aqui é no sentido de adorador, que ele é um adorador. O jovem, segundo o coração de Deus, ele gosta de adorar a Deus, ele gosta de louvar a Deus, de servir a Deus, de adorar. E diz assim, ele sabe tocar. E vai dizer outra coisa, ele é valente, ele não é covarde, ele não é medroso. É típico dos jovens a timidez, não é? Porque somos, como humanos que somos, é típico. É tanto que Paulo, para recomendar um jovem chamado Timóteo, Paulo tratou muito a questão da timidez de Timóteo. Timóteo era tão tímido, que Paulo recomendava e dizia: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, não desprezes o dom de Deus que há em ti, porque existe a timidez normal e comum em um certo nível, né, humano, que somos nós, mas existe uma timidez que pode se transformar em covardia e medo, e isso Deus não quer dos jovens que são segundo o seu coração. É o que né? diz em Apocalipse, que fica fora, os fica tímidos, fora, né? O pessoal muitas vezes confunde essa timidez. Essa timidez é a covardia, né? É a falta de valentia, né, irmão Manassés? E Deus disse assim: olha, Davi, ele é valente, ele é guerreiro. O jovem, segundo o coração de Deus, ele é valente, ele não desiste nunca, né? Ele pode ter perdas, dificuldades, lutas, guerras, batalhas inerentes à sua idade, mas o Deus dos exércitos, ele está conosco, né? Amém. E ele é o refúgio do jovem e pode prosseguir buscando. E somente concluindo o versículo, vai dizer que ele é animoso, vai dizer que ele é um homem homem de guerra, sisudo em palavras, quer dizer, prudente. Davi era tão prudente que mesmo ungido rei já por Samuel, ele nunca disse nada sobre isso e continuou mantendo o respeito por Saul. Isso mostra a segurança, a firmeza, a prudência daquele jovem, até esperar o tempo de Deus. E o mais importante, que conclui o versículo dizendo assim: de gentil presença, o Senhor é com ele. Tem uma tradução que diz assim: e acima de tudo, o Senhor é com ele. Como quem diz assim, é porque Deus está na sua vida. Assim é o jovem segundo o coração de Deus. Coisa maravilhosa, né? Porque a gente está no tempo, pastor, que tudo se coloca nas redes sociais, né? É verdade. Imagina, Davi, no tempo nosso, né? Lá no Instagram, olha, fui ungido rei. Ia morrer. Ia morrer, não ia? Com certeza. Porque tem segredos que pra gente guardar, não é, pastor? Tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem um tempo determinado. Tem coisas que Deus pode nos dizer hoje
que acontecerão hoje, porque Deus ele pode fazê-lo. E tem coisas que acontecerão em um futuro. E é preciso que o jovem guarde este mistério de Deus, este segredo de Deus para o tempo de Deus. Deixa Deus dizer. Quando chegar no tempo de Deus, ele vai dizer. Isaías 43 e 19 diz: eis que farei uma coisa nova e já está saindo à luz. Significa dizer assim, estava guardado comigo esse mistério, mas eu vou trazer, vou revelar. Então isso acontece com a vida de um jovem segundo o coração de Deus, como Davi. E outro fato interessante, né? Não querer antecipar a bênção de Deus, porque eu acho que por 2 vezes Davi teve em suas mãos Saul, a vida de Saul. Ele podia dizer, não, Deus agora vai confirmar, eu vou ser rei, vou matar aqui, porque Deus está confirmando. Então, isso mostra alguém que é segundo o coração de Deus, né? Uma pessoa que é segundo Ele estava tão em sintonia com Deus que o cronograma dele, né? A vida dele estava tão em harmonia com Deus, com o coração de Deus, que ele disse, não, quem vai determinar é Deus, não sou eu. Se ele fizesse da forma dele, ele seria uma precipitação. Como ele espera a hora de Deus, então é na hora de Deus, na hora de Deus acontece. Tem um escritor, é o Thomas Watson, né? Ele diz assim, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Interessante, né? Então, de que maneira, pastor, o pecado ele nos afasta de Deus? Em Isaías 59, primeiro, a Bíblia diz assim, olha, os olhos do Senhor estão atentos, não estão fechados, os ouvidos também não estão agravados, mas é o pecado que vos separa de Deus. Então, o pecado é o que separa o jovem, o adulto, a criança, o adolescente de Deus. Porém, quando você tem a Cristo e o ama de todo o coração, então a amargura do pecado é transformada em doçura da presença e da graça de Deus. Era assim na vida de Davi também? Com certeza. É verdade. Não é, Mateus? O Paulo ele vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque quando a gente traz assim, o que é pecado? Pecado na tradução é errar o alvo, é fazer tudo aquilo que vai de contra a vontade de Deus. Então, quando a gente erra, quando a gente não faz aquilo, isso vai nos afastando. É como se estivesse numa caminhada e toda vez que a gente errasse, a gente desse um passo atrás e vai mais distante de Deus. E destituídos estão, ele diz, todos estão distantes. E Isaías, interessante que Isaías apresenta Deus como Deus santo, 3 vezes santo, 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 santo. Ou seja, Deus ele não compactua com o pecado. Ele não consegue coexistir com o pecado. Até porque quando o pecado aparece, se é que possa acontecer isso, o pecado é abolido pela santidade de Deus. Mas Deus providencia algo para que o homem, mesmo ele esteja errado, mesmo ele pecando, ele possa, através do sacrifício de Jesus, mais uma vez, aproximar, reconciliar, como o Paulo vai dizer, o homem consigo, o homem. É como se fosse a ponte. Jesus é aquela ponte que nos liga novamente a Cristo, porque Deus não permite que a gente não permite pecado, porque Ele é santo, mas através de Jesus, o sacrifício, Ele faz com que a gente novamente possa adentrar em sua presença. É verdade, é verdade. E o que o Mateus está dizendo é muito sério. Enquanto que o pecado nos afasta, Cristo nos aproxima, né? A Bíblia vai dizer que Ele é a nossa paz e entre nós e Deus, e que nós que estávamos antes distantes, né? Agora fomos aproximados. Nós que estávamos longe, agora estamos perto pelo sangue da sua cruz. Nos transportou das trevas para o reino de luz, como está dizendo Mateus. Verdade. Glória a Deus. Eu creio que você de casa também está sentindo aí essa presença de Deus, glorificando a Deus, e nada melhor do que a gente cantar para Jesus, o grupo que veio de Goiânia, né? Vamos adorar e entoar um louvor ao Senhor Jesus nessa noite. Paz do Senhor a todos que estão acompanhando conosco. O hino que nós vamos cantar fala sobre se render aos pés de Cristo. E às vezes a gente se perde nas circunstâncias da vida, mas um jovem, segundo o coração de Deus, tem sempre isso em mente, que o importante é se render aos pés de Cristo. Então você que está em casa também, cante com a gente, louve ao Senhor conosco. Glória a Jesus. Eu vou clamar, o surdo vem de ti, e tu está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Glória a Deus, que bênção, né? Aí o grupo aí de Goiânia. Que instrumento é esse? Pessoal que está em casa, que não conhece. Esse é o carrom. Carrom. Isso, carrom. é o carrom, instrumento de percussão, né? Percussão, né? E esse chocalho aí, como é que chama? Daqui é a baqueira que a gente Pra usa. dar o sonzinho. Isso, que é a Muito bom, diferença. mas é gostoso louvar a Deus assim, né? Verdade. Glória a Deus. Louvores ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, né, pastor? É verdade. Louve ao Senhor Jesus. Estamos vivendo em dias em que há muitas facilidades, pastor, para afastar os jovens da presença do Senhor Jesus, né? Muitas portas que se abriram com a tecnologia, enfim. Como é que um jovem ele pode fazer para se manter longe dessas portas que lhe leve para longe de Deus? A palavra de Deus vai recomendar, irmão Manassés, irmão Mateus, jovens, né, da minha terra, de Goiânia, que estão conosco aqui. E eu quero aproveitar, antes de responder especificamente sua pergunta, mandar saudações para os jovens ali também da área 8, né? Jovens e adolescentes, ali onde cooperamos com o nosso pastor, em Areias e congregações adjacentes. Deus abençoe, jovens, com certeza participando também desta programação, deste culto maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer no capítulo, no Salmo, né, de número 119, o versículo 9, talvez um dos textos mais conhecidos, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Os jovens, ele tem, principalmente nos dias odiernos, duas alternativas. Ou olhar para o mundo com as coisas que eles oferecem, com as coisas que, como o senhor disse, as tecnologias, os avanços, o pecado cada vez mais avassalador neste mundo de trevas, ou observar o seu caminho conforme a palavra. Interessante é que o versículo vai dizer que o jovem precisa observar o seu caminho, ou seja, a forma que ele está andando,
procedendo, se comportando, agindo ou reagindo e observar a palavra. É como se colocasse em paralelo. Não, eu estou assim. Então, a palavra de Deus diz assim. E então vai dizer assim, observando-o, ou seja, observando o seu caminho conforme a tua palavra. É o prumo, né? É o prumo, ou seja, cada vez na vida do jovem cristão, ele precisa fazer isso. Aquele que quer ser segundo o coração de Deus é olhar para a palavra e dizer, o mundo me diz isso, a palavra me diz isso, e eu estou fazendo assim. Então eu vou agir de conformidade com a palavra de Deus. É a única forma de o jovem receber de Deus a purificação, a santificação e agradar o coração do Pai. É interessante que o próprio Deus, ele dá a receita. Claro, não foi para um jovem, mas a gente pode fazer a comparação para o nosso... Lá no livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 1. Aí Deus vai dar a receita para que a gente possa alcançar o testemunho dele, de Deus, e conseguir o que Davi conseguiu, o que outros jovens bíblicos, jovens da Bíblia conseguiram também. Ele vai dizer, e este era um homem sincero, reto, retidão, temente a Deus, e é o que ele diz no final, desviava-se do mal. Nós vemos aqui, não tem como ser mais claro do que isso. O próprio Deus dizendo, sinceridade, retidão, temor a Deus e o desviar-se do mal. Seguindo essa receita, sem dúvida, o jovem consegue agradar a Deus, chamar a atenção de Deus e fazer com que seja a sua vida uma vida de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Olha, tem muito mais nessa noite para todos nós. Você está proibido de pegar o controle aí na sua casa, viu? Tem mais verdade. de Deus para a sua vida. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Meu coração é dele. Dei de presente pra ele. E em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele. O meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz. Farol no mar, meu porto seguro pra meu barco eu ancorar. Meu abrigo, meu amigo, meu protetor. É perto de ti, Senhor. Glória a Deus, coisa boa está perto de Jesus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais do YouTube, IADPE Live e Rede Brasil Oficial. E não deixe de curtir e compartilhar. Estamos conversando hoje sobre o tema Jovem segundo o Coração de Deus. E conosco o evangelista Gilson Bezerra e o jovem Mateus Falcão. Bom, o teólogo Jonathan Edward diz que quanto mais o verdadeiro santo ama a Deus com amor cheio de graça, mais deseja amá-lo e mais se inquieta por sua falta de amor. Pastor, quais os benefícios de se viver uma vida que busca agradar a Deus? Uma vida que busca agradar ao Senhor é uma vida que é fortalecida por Deus a cada dia, que pode se alegrar em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades da vida. É por isso que Neemias, no grande avivamento que houve, e o pessoal começou a chorar, a palavra de Deus quebrantou, e eles choravam, se desesperavam, arrependidos. Era um avivamento pela palavra, porque o verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra e pelo Espírito de Deus. Então ele diz a eles assim, olha, vocês não chorem, não se preocupem, olha, a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, o jovem que procura agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, segundo o seu coração, vai acontecer isso, vai agradar a Deus, vai satisfazer o coração de Deus, Deus vai se alegrar dele. O Senhor, imagine, Mateus, jovens queridos aqui, jovens queridos que estão conosco no Espaço Jovem, imagine você sendo humano, falível, limitado como todos somos, mas procurar agir de forma que
alegre o coração de Deus. Deus sentir alegria em você. Somente isso é a maior recompensa. Saber de que Deus está alegre com você, feliz porque você o ama acima de todas as coisas, como citou o teólogo, né? É referenciado aí. Então, é isso aí. Agradar a Deus é satisfazer o coração de Deus. Quanto mais você satisfaz o coração de Deus, mais você terá força, mais você terá graça, mais você terá renovo, mais você terá bênção, porque Deus está feliz com você. Eu gosto de contar uma ilustração de um estudante de violino, de que o seu professor o fez treinar e deu várias aulas teóricas e práticas, e que no primeiro dia de apresentação ele disse: olha, eu vou estar no meio do auditório, e ele estava de fato lá, e o estudante de violino foi fazer a sua primeira apresentação ali naquele lugar, e disse que a multidão aplaudia, mas ele olhava os olhos para ver onde estava o seu professor. Ele disse que olhava e não conseguia observar alguma reação, esboçar alguma reação ao seu professor. Enquanto isso, ele não estava se importando com nada. Quando ele olha para o professor, que o professor abre um sorriso, então ele fica feliz. Aí ele sim abre um sorriso também. Então assim é o cristão, assim é o jovem que agrada a Deus. Ele não está interessado em agradar as multidões. Ele não está interessado, desculpe a expressão bem jovial, em ser uma Maria vai com as outras, em ir na cabeça dos outros. Ele está interessado em fazer o que o seu mestre lhe agrada. E se ele faz assim, ele é feliz. Ele recebe força e graça do Senhor. E Paulo deixa bem claro que quem serve a Deus, ele não fica sem recompensas, né? É verdade. E o salmista, lá no Salmo 1, no verso 3, eu acho que resume tudo o que o jovem pode ter de retribuição quando se serve a Deus com interesse de coração. O salmista vai dizer: pois será como árvore plantada, ou o jovem será uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ou seja, ele recebe nutrientes, recebe ali alimento diariamente, constante, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, ele é constante também, ele dá sempre frutos, está sempre frutificando na casa do Senhor, e cujas folhas não caem. Ou seja, é um jovem que não tem decadência, é um jovem que ele não vai desmorecendo. E no final o salmista fecha o versículo dizendo: e tudo quanto fizer prosperará. Não existe recompensa maior, benefício maior do que possa servir a Deus do que essa promessa feita aqui pelo salmista. Tudo quanto fizer prosperará. No estudo, prosperará. No trabalho, prosperará. Na família, prosperará. E assim por diante. O benefício do jovem servir ao Senhor nada mais é que tudo quanto fizer prosperará. Isso é uma promessa bíblica. Deus intimidade com Deus. Exatamente. Né? Intimidade com Deus. Estar próximo de Deus, ter intimidade com Deus. Também não quer dizer que não haja erros ou não haja pecado, pastor Mateus? Veja bem, como humanos que somos todos, né, acabamos de dizer, então estamos sujeitos a equívocos, a erros, porém, quando se procura fazer a vontade de Deus e ser segundo o seu coração, imediatamente esse equívoco, esse erro, até mesmo o pecado, como todos conhecem a história de Davi, ele vai ser corrigido, haverá arrependimento, haverá confissão e haverá o renovo de Deus na vida daquele que busca. Porque a questão está nisso, a diferença está nisso, né? O jovem que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não agrada a Deus, ele pode fazer o que ele quiser, para ele está tudo normal, ele não tem consciência, aliás, a sua consciência está morta, e ele não tem noção de que o que está fazendo está ferindo a santidade de Deus, está desagradando a Deus. Do contrário, ele pensa que é normal e que está tudo certo. No entanto, o jovem que procura fazer a vontade de Deus e agradá-lo, a mínima coisa que fizer, que ele percebe que o coração de Deus não se alegrou com aquilo, ele vai buscar o perdão de Deus, a graça de Deus, e Deus com certeza ajudará. Em Josué capítulo 1, versículo 8, vai estabelecer o que o nosso irmão Mateus, jovem Mateus, acabou de dizer, porque Deus vai dizer assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui é a prosperidade divina aos olhos de Deus, né? Porque hoje existem as teorias de prosperidade apenas física, material e passageira, mas a prosperidade aos olhos de Deus, ela não visa o passageiro, ela visa o eterno, né? Mas claro que abarca toda a vida do cristão, né? Deus vai abençoar,
no material, no familiar e no social. Mas em primeiro lugar está o espiritual. Quando se agrada a Deus, quando você é um jovem segundo o coração de Deus, a bênção de Deus vai ser derramada sobre todas as áreas da vida deste jovem. Ô, glória. Quem diz amém? Amém. Amém. A jovem tem uma pergunta? Sim, pastor, estávamos falando sobre perdão agora, e para aquele jovem que errou e acha que Deus não vai mais lhe perdoar. Esse é um equívoco muito grande, principalmente jovens, né? Eu já cooperando com o pastor em outros lugares, uma pessoa veio desesperada a mim e disse: olha, eu não tenho perdão para mim, eu acho que Deus me rejeitou de uma vez, e não é. Um dia eu estava evangelizando no Peru a um taxista, e o taxista caiu num choro desesperado. Ele disse: não, eu pequei, eu não tenho mais jeito para mim. Eu fazia parte de uma certa organização que dizia que ao pecar acabou-se, Deus não quer mais saber. Eu dizia não. Aí a gente mencionou Davi, mencionou Pedro e vários outros exemplos da Bíblia. A questão é, a Bíblia vai dizer em 1 de João capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, né? O servo de Deus, a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não vive pecando, né? O servo de Deus, ele procura preservar a sua vida em santidade. Mas por ser humano, como foi o humano Davi e como foram humanos os demais personagens bíblicos, né? Que cometeram equívocos e erros e até pecados, mas a questão é justamente se arrepender de verdade, pedir perdão a Deus, abandonar o pecado e, sem sombra de dúvida, meu jovem, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha se equivocado, Deus tem perdão, tem renovo e tem restauração para a sua vida nesta noite. É interessante. O senhor contou... Sim, Matheus, É interessante pode falar. até ver que, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê esses personagens bíblicos, talvez num patamar acima muito distante, né? A gente, Elias, Davi, profetas. E quando Tiago, ele escreve lá em Tiago 5 e versículo 17, deixa eu ver se é isso mesmo, para não citar errado isso, Tiago 5 e 17, ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Com certeza. E ele vai dizer, orando, pediu que descesse chuva, que não chovesse, e não choveu por 6 meses. E não choveu sobre a terra sobre 6 meses. Ou seja, Tiago vai dizer, olha, eles eram homens assim como nós. A diferença é que eles tinham uma comunhão com Deus. Se eles conseguiram, nós também conseguimos. O que vai diferenciar somente é a comunhão com Deus. É que a gente deve buscar essa comunhão também com Deus. Amém. Pensa, o senhor passou quantos anos lá no Peru, pastor? Foram 5 anos, irmão Manassés, cooperando lá com o nosso pastor presidente, evangelizando, ganhando alma para Jesus, trabalhando com a juventude, inclusive com os jovens lá. Nós dávamos estudos bíblicos, como o nosso pastor nos ensina, né? A palavra de Deus, escola dominical e período de louvor e adoração. E um hino que a gente cantava lá, que o coro diz mais ou menos assim: alabaré, 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 alabaré a mi Senhor. Alabaré, 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 alabaré a mi Senhor. Que bênção, Espaço Jovem bilíngue, glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus com o grupo que veio de Goiânia. Amém? Estávamos falando, não é, sobre intimidade com Deus. E esse hino que nós vamos cantar agora fala sobre irmos a águas mais profundas. Amém. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, vamos louvar com o nosso coração, pedindo que o nosso relacionamento com Deus seja mais profundo. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu
quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Que bênção que nós possamos estar mais perto de Deus. O teólogo Eugene Peterson dizia que o primeiro passo para se aproximar de Deus é um passo para longe das mentiras do mundo. Tendo em vista, pastor, como permanecer fiel ao mundo onde a infidelidade é tida como normal? Que atitude fazem a diferença neste mundo? O apóstolo Paulo, ele recomenda a um jovem, né? Como estamos jovens, segundo o coração de Deus, ele recomenda a Timóteo alguns princípios que ele deve seguir para manter a sua vida de intimidade com Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer assim: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Tem uma tradução que diz: ninguém te despreze por ser jovem. É porque a idade jovem, além do jovem ter aquelas características que mencionamos a princípio, ainda tem pessoas que não acreditam no jovem, né? Mas os jovens, sim, podem ser instrumentos de Deus, podem ser vasos de Deus, podem ser usados por Deus para aquilo que Deus designar para as suas vidas. E Paulo tinha que dizer isso a Timóteo, porque Timóteo era acuado, né? Então Paulo disse: não, mas ninguém vai te desprezar não, porque tu és jovem, que ninguém despreze a tua mocidade. E Paulo dizia: o caminho, Timóteo, é esse, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E Paulo vai dar mais conselhos pastorais dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Um resumo: se o jovem quer manter a sua vida de comunhão com Deus, ser um jovem segundo o coração de Deus, é a ocupação. Em que ocupa? O que é que ocupa a tua mente, o teu tempo, o teu coração, a tua vida? Porque você pode estudar, trabalhar, você pode seguir uma vida normal no sentido humano, mas você precisa saber que o teu coração, a tua ocupação, a tua dedicação, a tua primazia, a prioridade na tua vida é ser um jovem segundo o coração de Deus. O homem do carrom, Eliabe, quer fazer uma pergunta. Era não uma pergunta, mas sim um comentário, pastor. Que com relação ao que o senhor estava falando, já disse e falou agora, com relação a buscarmos ter essa comunhão, ter essa prudência no agir, no falar. Mas também eu me lembrei da vida de José, que ele sendo um jovem, mesmo ele após ser vendido pelos seus irmãos, estando lá no Egito, e quando ele estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar tenta José e ele diz: como eu cometeria tamanho mal contra o meu Deus? Verdade, Eliabe. Ele fala com relação ali ao temor e ao respeito a Deus. E em seguida ele, no versículo abaixo, 39:12 de Gênesis, fala com relação e ele diz: e fugir da aparência do mal. Esse comentário do senhor é muito pertinente, porque Paulo vai dizer também a Timóteo: Timóteo, tu foge. Nós temos jovens cristãos, né, e irmãos e todos que estamos, a audiência é muito grande, né, tem pessoas adultas e crianças e adolescentes que gostam do espaço jovem. Nós temos 3 inimigos. Um inimigo se chama o próprio Satanás. Sobre ele a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um outro inimigo se chama mundo, é o sistema mundano, pecador. Sobre este inimigo a Bíblia diz assim: a vitória que vence o mundo é a vossa fé. E nós temos um terceiro inimigo que se chama velha natureza, o velho Adão ou a carne, a natureza humana. Esta natureza que o irmão Eliabe ilustrou na vida de José, que sobre esta velha natureza está escrito assim: foge dos desejos da mocidade. Então é aí onde o jovem se compromete de ser fiel ao Senhor.
E Mateus citou, né? Só lembrando que você falou, Mateus, você citou Daniel. Sim, sim. Daniel como José em lugares distantes, né? Ninguém está vendo, ninguém está filmando, ninguém está tirando foto. Então ele podia dizer, opa, aqui eu faço o que bem entender. Verdade. Mas se afastaram do pecado. Eu ia falar exatamente de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, né? Aquela passagem. Que atitudes o jovem pode ter para fugir do mundo, para fugir do mal, como foi feita a pergunta. E Daniel, ele tem uma atitude que chama a atenção. Ele assentou no seu coração, Daniel capítulo 1, versículo 8. E vai dizer que essa atitude de Daniel, toda atitude gera uma reação, toda ação gera uma reação, isso é natural. E quando Daniel toma essa atitude, assentou no seu coração, não se contaminar com porção do manjar do rei, nem com vinho, e vai dizer que, no continuar do versículo, no versículo 9 vai dizer, ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Nós vemos que Daniel, ele toma uma postura, não se contaminar, não vou me contaminar. Essa é a postura que devemos ter diante do mundo. E a contrapartida, quando Deus responde a essa nossa postura, quando nós tomamos essa postura, Deus responde com graça, Deus dá graça e misericórdia, tanto aos olhos do homem, quanto também aos olhos de Deus. Deus se agrada quando a gente toma atitudes que nos levam mais próximo a Ele. Glória a Deus. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, então não saia daí, fica com a gente. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém, já estamos de volta com seu Espaço Jovem. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais do YouTube e ADPE Live e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e os seus familiares também. Chame todos para juntos assistirem a nossa programação, que hoje está uma bênção. E hoje conversando sobre o tema Jovens segundo o Coração de Deus. Conosco o evangelista Gilson Bezerra e o jovem Mateus Falcão. Então, dando continuidade ao nosso assunto, muitas pessoas, pastor, jovem Mateus, podem estar passando por uma frieza espiritual, né? Talvez se identificando com algumas coisas que foram comentadas aqui, de estar distante de Deus. Qual o conselho, segundo a palavra de Deus, o Senhor dá a essas pessoas que estão nos acompanhando agora, pastor? Toda frieza espiritual, ela não é de repente. Diz que a água, para ferver, ela precisa ter 100 graus Celsius, né? E quando essa temperatura baixa, ela não vai baixar de repente. Então, toda frieza espiritual, ela vem de indícios. Existe, infelizmente, uma escada no sentido negativo que a pessoa vai ali, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, ninguém cai de repente e toda frieza espiritual não vem de repente. São etapas que a pessoa vai vivendo gradativamente. A pessoa deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ler a palavra, deixa de cultuar, deixa de adorar, e isso vai gerando a frieza espiritual. Embora muitas pessoas estão assim, mas Deus, Ele promete na sua palavra que Ele tem poder para avivar esta pessoa, para renovar, para restaurar, para trazer de volta o mesmo fogo, para avivar o que a gente chama, a Bíblia chama, né? O primeiro amor. É interessante que Deus, eu quero dizer que Deus, Ele não desiste. Embora a pessoa se sinta incapaz, limitado e pense que em desistir de tudo, Deus não desiste. Deus não desiste de você. Não importa o tamanho da frieza, você pode estar coberto de gelo, mas Deus do céu, Ele tem o fogo da palavra e o fogo do Espírito que vai lhe aquecer. Agora você
tem que tirar todo o empecilho da expansão e liberdade ao Espírito de Deus operar na sua vida, e nesta noite você pode receber o renovo e a restauração de Deus na tua vida. Ele quer te aquecer, Ele quer te despertar, Ele quer te avivar e fazer-te um instrumento em suas mãos. Amém, glória a Deus. A gente vê isso, né, que Deus não deixa o homem sozinho. Ele dá oportunidade em todas as circunstâncias. E até na Bíblia isso se reflete. Deus dá a oportunidade do Gênesis ao Apocalipse. Interessante o versículo no Apocalipse, o apóstolo João escrevendo às igrejas, né, da Ásia, ele vai dizer: você abandonou o seu primeiro amor. E ele vai dizer: lembre-se de onde você caiu. Arrependam-se e pratiquem as obras que vocês praticavam no princípio. E, então, isso daqui é Deus falando para aquela igreja, né? Então, isso também pode ser aplicado a você que está em casa assistindo, que está se sentindo nessa situação. Tem saída, ainda há uma solução. Se arrependa, volte ao primeiro amor. Quem sabe a gente está falando até para alguém que já foi evangélico ou um jovem que cresceu nas crianças e agora está afastado dos caminhos do Senhor. Lembre das primeiras obras, lembre do primeiro amor e se arrependa. E volte a praticar aquilo que você praticava antes, a frequentar a igreja, estar nos cultos, que Deus com certeza Ele vai estender o braço, vai lhe resgatar, vai lhe trazer de volta a comunhão com Ele, sem dúvida. Tem como não falar aqui para os jovens, né? Eu creio que todo mundo aqui tem WhatsApp, tem Facebook. Facebook já está ficando coisa só para gente, que está mais coroa, né? Depois mas é Instagram, né? Mas isso tem consumido o tempo, não é só da juventude, não. Eu vejo o senhorzinho aí, às vezes na igreja, pastor, o senhor com certeza enfrenta esses problemas da igreja. O pessoal não cultua mais, é foto, é live, é não sei o quê. Quer dizer, tem se tornado uma febre que tem afastado muita gente da comunhão. Interessante é o seguinte, as redes sociais, elas foram criadas, elas têm o seu aspecto positivo e negativo. No aspecto positivo é que aproxima quem está longe, né? E no aspecto negativo é que coloca longe quem deve estar perto. Então esse é o problema. Quando as redes sociais ou qualquer outro tipo de ocupação é permitido que isso assuma o lugar de Deus, qualquer coisa que assumir o lugar de Deus, a prioridade que é de Deus, a primazia que é de Deus, a preeminência que é de Deus, o primeiro lugar que é de Deus, qualquer coisa que ocupe vai trazer transtorno espiritual para o jovem ou não importa a idade que seja. Temos tido, cooperando com o nosso pastor, acompanhado situações de pessoas que se enveredam e se tornam pessoas, inclusive, viciadas, pessoas que não conseguem mais, sequer um almoço em família não consegue mais estar, não consegue cultuar a Deus livremente, né? Uma coisa é fazer o registro de um culto, do que está acontecendo. Outra coisa é a pessoa deixar de cultuar, não é? Não adora, não cultua, não louva, não serve, não glorifica, não sente a graça de Deus na vida. O pregador Deus está usando e ele não está desligado, o cantor, a cantora cheia da graça de Deus está desligado porque está ligado só nisso, ou seja, perde aquela comunhão com Deus e deixa-se levar por isso. Mas tem também remédio, né? É você voltar a priorizar Deus na sua vida. Tudo que tomar o lugar de Deus, seja o que for, vai levar ao esfriamento espiritual e deve ser colocado de lado e Deus voltar a ser prioridade. É por isso que Paulo ele vai dizer a um jovem Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 3:14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, porque muitos estão deixando os princípios, os rudimentos, né? A doutrina, a base fundamental. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, claro, o jovem de Deus, adolescente de Deus, criança de Deus, não é? A pessoa de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, pronto para o que Deus quiser usar. E ele ainda diz, insista em ler. Tem muita gente que está se afastando da leitura da palavra de Deus. É verdade. Isso é um perigo. É um perigo, porque a leitura da Bíblia, ela é tão importante que em Apocalipse 1:3 vai falar bem-aventurado, e tem 3 bem-aventuranças ali. Tem bem-aventurado o que ouve,
bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que pratica. Então, há um benefício muito grande. Claro que as Escrituras não é para serem lidas como são lidos os jornais diários, né? Nem como outra coisa, mas é a palavra viva de Deus. Nas Escrituras, nós temos um encontro com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. E é ela, as Escrituras Sagradas, que através delas Deus fala conosco, nos alimenta, nos instrui, nos corrige, né? E tudo isso é bênção para a vida daqueles que assim o fazem. E qualquer coisa que afaste disso, leva o jovem cristão a se distanciar do projeto de Deus para a sua vida. Mateus, dá uma reforçada aí nos jovens, né, que se empenharam em buscar a Deus. A Bíblia é repleta, né? Isso. A gente vê exemplos do Gênesis e Apocalipse de jovens que se empenharam, se dispuseram a buscar a Deus. A gente pode ver o exemplo de José, que foi citado aqui no livro do Gênesis, pode ver o exemplo de Gideão também, pode ver, o pastor estava citando o exemplo de Esté, uma jovem também que se empenhou. No Novo Testamento a gente tem o exemplo de Timóteo, é um ícone, um jovem obreiro que serviu ali na igreja primitiva. Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, ali na terra estranha serviram a Deus. Tem Ou Samuel, seja, né? Samuel também. Menino que cresceu na igreja. Samuel, Davi, enfim, os exemplos são inúmeros. A gente pode permear essas histórias, não daria tempo aqui, porque são histórias belíssimas que servem de inspiração para nós jovens. E como eu tinha dito já anteriormente, eles eram jovens como nós. Eles não tinham nenhum superpoder, eles não tinham nenhuma capacidade a mais. Eles tinham o que nós temos. E o que eles fizeram de diferente? Eles buscaram a Deus. Eles buscaram a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. O que eles tinham, eles dispuseram e colocaram nas mãos de Deus para que pudessem fazer a vontade que Deus tinha para eles. E isso Deus se carregou do resto. Família, trabalho, casamento, de todos esses Deus não deixou nenhum deles descuidado. Deus proveu tudo para eles. Agora, a gente está falando aqui diretamente para a juventude, pastor, mas é uma grande responsabilidade, vamos falar para os pais também, né? Porque os jovens, as crianças, ela vai se espelhar no exemplo dos pais. Dos pais. Os pais que ensinam a seus filhos desde pequeno as Sagradas Escrituras e que o acompanham, né, na adolescência, na juventude, são de grande bênção, são uma referência para os jovens. O jovem cristão, ele enfrenta muitos desafios, né? Eu aceitei Jesus aos meus 13 anos de idade, fui adolescente, né? E jovem na igreja. Mas vale a pena ser um jovem que serve a Deus. O jovem Mateus disse algo interessante. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você serve a Deus, Deus cuida dos demais, né? Então, dedique-se ao Senhor, sirva a Ele de coração. Não, e o meu emprego, Deus cuidará. E a minha profissão, Deus cuidará. E o meu casamento, né? O jovem quer casar, né? Deus proverá, né? E o meu futuro, Deus proverá. Mas e o que eu faço hoje? Jovem, dedique-se a ser um jovem segundo o coração de Deus. E Deus cuidará de tudo. O próprio Jesus, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o jovem ali em Goiânia, né? Ali na Rua Desembargador, Avenida Desembargador Edmundo Jordão, conhecida como Rua das Quintas, antigamente tinha um lugar chamado Presídio. E uma das minhas primeiras experiências com Deus e com o assunto de missões, de evangelização, foi naquele lugar, com os irmãos antigos, né? Irmão Manuel dos Passos, irmão Manuel Bernardo, que já estão com o Senhor. Um dia evangelizando ali, nós ganhamos, a campanha ganhou, né? Uma alma para Jesus. Mas era um ancião já de cama, não tinha como ele ir para a igreja. Eu, muito novo convertido, eu lembro que eu disse, irmão Manuel, o senhor permite eu visitá-lo? Ele disse, você pode vir, jovem? Eu disse, eu venho, o que é que eu faço, né? Não sabia nem direito o que fazer. E ele disse, se você chega, canta o hino da harpa, lê um texto da Bíblia e ora por ele. É essa a visita. Mas eu quero dizer aos jovens, aos irmãos, aos amigos, que para mim foram momentos impactantes, marcantes e divinos, porque Deus falou comigo naquele tempo, né? Um dia eu saí da casa do velhinho chorando, né, de alegria, parecia que eu estava num congresso como teve recentemente, chorando de alegria, e eu disse, Senhor, que privilégio eu tenho de visitar uma pessoa, levar a palavra, praticamente discipular. Naquele tempo não tinha um discipulado estruturado feito hoje, né? Praticamente discipular. E o Senhor disse a mim, como tu estás fazendo este trabalho para mim, desta forma, com todo o teu coração, eu vou fazer com que tu vá levar a minha palavra a outras nações. Glória a Deus. E eu era muito novo, né? E eu disse, sim, Senhor, eis-me aqui, né? E Deus tem cumprido a sua palavra, temos cooperado com o nosso pastor em vários lugares, e tudo isso é a graça de Deus. E o jovem
ele se dedicar ao Senhor, entregue si mesmo. Você não vai deixar, até eu conheço pessoas que dizem, não, mas eu vou deixar de estudar ou de trabalhar. Não, estude e trabalhe, mas Deus, no seu estudo, Deus é o primeiro lugar. No seu trabalho, Deus é o primeiro lugar. Não abandone isso. Você pode ser graduado, pós-graduado, doutor, fazer o que você quiser, mas coloque tudo isso aos pés do Senhor e deixe que Deus seja a prioridade e Ele fará a sua vontade na vida de um jovem segundo o coração de Deus. Amém. Então aqui estão os jovens cheios de alegria para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar. Amém. Estaremos cantando um hino que diz Maranata. E pegando o gancho no que o pastor disse com relação ao nosso futuro, esse hino diz: se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. E eu convido a você que está em casa a cantar esse hino conosco, a louvar a Deus e deixar as suas preocupações acerca do futuro, acerca do presente com Ele. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é que um jovem, pastor, para a gente fechar esse assunto, ele pode buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Deus? Quais armas ele pode utilizar para isso? É interessante que Deus, ele disponibiliza armas para a gente, né? A Bíblia vai falar das armaduras espirituais. A Bíblia vai dizer que as nossas armas não são naturais, não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Deus, ele nos deu o desejo de que a gente tenha intimidade com Ele, e Ele nos deu o que é chamado teologicamente de os meios da graça. É quando Deus dispõe a gente
as ferramentas, as armas para a gente ter mais intimidade com Ele. E quais são? Simples: a oração, falar com Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, congregar, né? Por incrível que pareça, nesse tempo em que as pessoas falam em pessoas desigrejadas, né? Como se fosse possível isso, o cristão ser cristão sozinho, ilhado, né? Ou isolado, mas não é. Biblicamente falando, o ato de congregar é uma questão bíblica, desde o Antigo até o Novo Testamento, né? Precisamos congregar, porque ali o Senhor traz edificação para o seu povo. Aquele que se isola, esfria. Aquele que se isola é como uma lenha que saiu da fogueira, né? Vai se apagar. E aquele que está junto dos irmãos, adorando a Deus, há um mistério quando a comunidade de cristãos, a igreja, os crentes, os salvos, os redimidos no Senhor estão louvando, adorando, servindo, ouvindo a palavra de Deus. Então é orar, jejuar, estudar a palavra e congregar. São armas poderosíssimas para que o jovem tenha mais intimidade com Deus e chegue a ser um jovem segundo o coração de Deus. Mateus, como é que você faz para não perder essa comunhão, essa intimidade com Deus? O exemplo, o ensinamento de Paulo a Timóteo, eu acho que resume bastante. E tu, ó Timóteo, fortifica-te na graça. Glória. Fortificado na graça e com as armaduras de Deus fornecidas lá em Efésios 6, capacete da salvação, escudo da fé, preparação do evangelho, espada do Espírito. Eu creio que com isso não há inimigo que resista. Glória a Deus. Glória a Deus. Ser um jovem segundo o coração de Deus é mais do que um mandamento. É um chamado e um estilo de vida. É conhecer a vontade de Deus e buscar agradar a Ele de todo o seu coração. É ter uma vida de entrega a Deus e de renúncia ao mundo. É ser santo antes de morrer, se quisermos ser santos quando estivermos na glória. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, mas, pastor, o senhor está com a palavra nesse momento. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a Rede Brasil de Comunicação. Muito feliz de estar aqui com o irmão Manassés, né? Sou ouvinte assíduo, né? Quando posso, às vezes as atividades não permitem, mas sempre estamos escutando na rádio. Feliz de estar com o irmão Mateus, né? O jovem, Deus abençoe. E com meus conterrâneos aqui, esses goianenses aqui, a família do pastor Joab, nosso amigo, pastor Joab Fortunato. Tem sido uma alegria estar com vocês e uma bênção. E creio que você também na sua casa está abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Mateus. Amém. Muito obrigado. É uma honra para nós, juventude da igreja, receber ensinamentos do nosso pastor presidente, aqui escalado, nosso evangelista. É sempre um prazer e a honra é nossa, né, pastor? Estar ao seu lado, viu? Agradecer aos nossos amigos aqui que vieram de Goiânia e toda a audiência. Amém. E a Eliabe vai falar por Goiânia. Meu Deus, que peso! Mas creio que o mesmo sentimento de todos aqui é o sentimento de gratidão e honra, né? Pois sabemos que nós temos muita capacidade não, mas aprove Deus estarmos aqui, né? Mas primeiramente gostaríamos de agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer ao nosso pastor, pastor Joab, por nos ter autorizado vir até aqui, agradecer também a supervisão dos jovens e das campanhas ali em Goiânia e peço as orações de todos vocês e só temos a agradecer à equipe da Rede Brasil também, que nos deu todo apoio, todo suporte aqui, e principalmente ao nosso pastor Ailton, o qual tem dado tanto apoio, tanto auxílio a nós ali em Goiânia também. E ainda aprenderam um corinho com o pastor. Foi, né? ainda aprendemos um corinho com o pastor. em espanhol. Pastor, fique à vontade para estar orando por nós e para o povo de Deus que está em casa nos assistindo agora. Amém, glória a Deus. Oremos todos. Pai bendito e santo, temos conversado neste espaço jovem acerca do jovem segundo o teu coração. Meu Deus, tu és santo, tu és altíssimo, tu és soberano, tu és eterno, tu és imutável, e agradar o teu coração, alegrar o teu coração, satisfazer o teu coração é uma tarefa humanamente impossível, e nós somente podemos fazê-lo, Senhor, mediante os meios que o Senhor mesmo provê para nós. Aleluia! A oração, a tua palavra,
a adoração, o congregar, o estar na tua casa, o nos vestir das armaduras espirituais. Ó Senhor, agora em nome de Jesus, como tu estás ajudando cada um aqui no estúdio, meu Deus, também os irmãos dos bastidores, os irmãos da Rede Brasil, continua ajudando o nosso pastor, a superintendência das campanhas, a superintendência da Rede Brasil, ajuda também a cada um que em seus lares tem participado. Não temos dúvidas de que o Senhor tem falado aos corações e abençoado as vidas. Assim nós oramos, porque assim nós cremos no poderoso nome de Jesus, o nome que é para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espaço Jovem vai ficando por aqui, mas tem mais de Deus. Continue acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação e a gente encerra com mais um louvor. Muito além do céu, não há tristeza ou dor, porque habita lá a essência do amor. Muito além dos céus, não há tristeza ou dor, porque habita lá a essência do